Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Existe algo em comum em todos esses testemunhos que nós ouvimos. Nós ouvimos famílias falando sobre momentos, pessoas, famílias, claro, falando sobre momentos em que passaram por grandes dificuldades. E mesmo em grandes dificuldades, experimentaram da fidelidade de Deus e encontraram paz. Um detalhe importante é que existe uma característica especial nessa paz que todos referiram encontrar, por mais que a situação fosse muito difícil. Porque essa paz que nós ouvimos nos louvores, nos vídeos, ela não é uma paz circunstancial. Ela não tem a ver com as circunstâncias ao redor. É uma paz que você pode encontrar no momento de doença, é uma paz que você pode encontrar em um momento de insegurança, de um trauma por um sequestro, uma mudança inesperada de vida, brusca. Essa paz, ela é ultra circunstancial. É muito fácil nós dizermos que temos paz quando está tudo bem. Quando a saúde está bem, quando você está bem empregado, quando os seus relacionamentos estão em paz. É muito fácil dizer que as coisas vão bem. No entanto, o que nós vimos aqui não foi isso. O que nós vimos aqui são pessoas, famílias, que encontraram um tipo de paz especial que é possível encontrar todo aquele que experimenta a fidelidade de Deus. É por isso que a Bíblia se refere a esta paz como a paz que excede todo entendimento. Na verdade, a Bíblia diz a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque não tem a ver com o que eu vejo ou compreendo. Tem a ver de quem eu recebo a paz que é de Deus. O apóstolo Paulo, falando dessa paz, ele diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Escute a palavra do Senhor. Esse texto muito conhecido diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, eu estou acrescentando aqui para enfatizar, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a consequência de ter um Deus fiel que você pode apresentar os pedidos em todas as situações? É justamente a paz que eu estou me referindo, que Paulo vai falar aqui no verso 7. Qual é a consequência? Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus amigos, meus queridos, existe uma verdade absoluta que certamente já foi experimentada em maior ou menor medida por todos nós aqui, sem exceção. A verdade absoluta é que neste mundo nós passaremos por dificuldades. A verdade absoluta é que todos nós neste mundo passaremos por lutas terríveis. Não é se nós passarmos, é quando nós passarmos. E nós podemos passar por essa luta sempre que as coisas, as circunstâncias não são aquilo que nós esperamos. Quando nós perdemos o emprego, quando nós temos uma filha sequestrada, quando recebemos um diagnóstico de câncer, quando sofremos um sequestro relâmpago e etc. Nós vimos alguns exemplos, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um aqui, você poderia dizer de algum momento em que você passou por uma dificuldade. Os problemas são diversos, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas de luto, às vezes nós perdemos pessoas queridas, dificuldades financeiras variadas, não ter aquilo que acha que precisa, passar por depressão, crise de ansiedade, crise de pânico e etc. O meu ponto é que não é que
nós podemos passar, mas que nós vamos passar por dificuldade. Mas o meu ponto é, como nós vamos passar? Como nós podemos passar por meio dessas dificuldades que a vida traz para todo mundo, sem exceção? Se você já ouviu alguém dizer que passou pelo mundo como um passeio no parque, é mentiroso. É mentiroso. Mas como nós podemos passar? Meus irmãos, meus amigos, meus queridos, nós só temos duas opções. Não existe uma terceira opção. Você pode enfrentar as lutas que virão sozinho. As lutas vêm e você pode passar sozinho, se agarrando no que você bem entende. Ou a segunda opção é que você pode passar por essas mesmas dificuldades, experimentando a paz de Deus que excede a todo entendimento. Agora você pode estar refletindo sobre coisas, sobre lutas que você tem passado, e pode estar afirmando: pastor, eu não quero passar sozinho, pastor. Se só tem essas duas opções, eu não quero passar sozinho. Eu não quero ter que passar pelas lutas da vida sem experimentar essa paz que eu ouvi nos vídeos, que eu ouvi nos louvores, essa paz que foi lido agora na tua palavra. Como é que eu posso, foi lido na palavra de Deus, como é que eu posso passar por isso, pastor? Só existe um meio, meus irmãos. Só existe um meio de experimentar essa paz. Só existe um meio de, apesar das dificuldades, ter paz. E este meio é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele quando estava se despedindo dos seus discípulos, ele prometeu essa paz. Ele estava ali no último momento, no último encontro, na antessala da crucificação. Ele fala sobre essa paz para os seus discípulos, visualizando, sabendo as dificuldades que os discípulos passariam. Jesus disse a seguinte palavra em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. E como é que o mundo dá paz? Por meio das circunstâncias. E ele diz: eu não dou a paz como o mundo a dá. Aí ele conclui: não se turbe o seu coração, não tenham medo. Um dia, meus irmãos, eu e a minha família, nós experimentamos fortemente dessa paz. Nós experimentamos fortemente da fidelidade que vem do Senhor. Nós tínhamos casado fazia pouco tempo, aproximadamente 10 meses de casado. Estávamos tudo bem, em casa, fazendo as coisas. Tínhamos apartamento novo, vida nova de casado. Estava tudo correndo na santa paz circunstancial. E um dia, à tarde, estávamos em casa e eu comecei a passar mal, senti uma dor tremenda no abdômen e na costa. Em 24 horas, menos de 24 horas na verdade, no outro dia, eu estava deitado numa maca, às 2 horas da tarde mais ou menos, pronto para entrar numa cirurgia cardíaca imensa, que eu seria peito aberto, circulação extracorpórea, etc. E eu estava naquela situação terrível, circunstancialmente, mas eu experimentei a paz do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, eu sou um camarada, aqui é um testemunho muito pessoal, minha esposa sabe disso melhor do que ninguém. Eu sou um camarada frouxo para médico. Se você diz assim: olha, eu tenho síndrome do jaleco branco, só de eu chegar na frente do médico a minha pressão sobe. Mas naquele dia específico, eu estava deitado numa maca, prestes a fazer uma cirurgia, cuja a chance de sucesso era de 10%, consequentemente de insucesso 90%. E eu estava ali deitado. O médico veio e disse assim: olha, você pode chamar uma pessoa para se despedir. Imagine ouvir isso. Você pode chamar uma pessoa para se despedir. E ali, a história é muito mais longa, mas ali eu tive o seguinte raciocínio:
eu vou chamar minha mãe, porque eu sei que a minha esposa conhece o Cristo que eu conheço. Eu sei que a minha esposa, apesar das circunstâncias, de alguma forma ela vai experimentar a paz que eu estou experimentando. Mas a minha mãe não é uma pessoa que se rendeu a Cristo. Então eu chamei ela. O médico disse, você só pode chamar com uma pessoa. E aquela conversa ali, meus irmãos, poderia ter sido a minha última conversa. Ela veio e eu disse, mãe, fica tranquila. Fica tranquila. O Deus que eu acredito, Ele me promete na palavra dele, que se Ele quiser, eu posso ser curado. Se Ele não quiser, eu vou estar com Ele. É daí que vem a paz, meu irmão. É daí que vem a paz que não depende das circunstâncias e que nosso entendimento às vezes não compreende. Porque nós temos fé nas promessas do Senhor. E naquela hora eu me despedi da minha mãe, o médico disse para mim, agora você vai tomar um sedativo, você vai ficar, conte até 10, depois você vai apagar. Meus irmãos, não demorou 10 segundos para eu apagar, mais ou menos uns 7, e ali eu fiz aquela que poderia ter sido a minha última oração. Mas eu posso dizer com sinceridade diante dos irmãos, que é uma coisa que com certeza não vem de mim. Eu estava em plena paz. Eu lembro que eu fechei o olho naqueles que poderiam ser os últimos segundos da minha vida, e eu disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, mesmo contra as perspectivas médicas. Mas se tu não quiseres, eu sei que eu estarei contigo. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus, amém. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui diante dos irmãos. Quando nós lemos no texto que Jesus diz ali, se despedindo dos seus discípulos, sabendo as dificuldades que eles enfrentariam nos próximos dias, Jesus disse para eles o seguinte, a forma como eles poderiam experimentar a paz, a fidelidade do Senhor, como eles poderiam passar por tantas lutas experimentando disso que eu estou falando. Ele disse lá em João 14:1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, creiam também em Deus, ou creiam em Deus, creiam também em mim. Porque esse era o mais importante que Jesus poderia dizer para aqueles discípulos diante do que viria. Logo mais ele estaria crucificado. Imagine o desespero daqueles seguidores de Jesus. Porque crer em Jesus é o que traz ao nosso coração essa realidade espiritual. No mesmo capítulo, no mesmo episódio, na mesma reunião, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você quer experimentar a paz que vem de Deus? A paz que vem de Deus Pai, pois ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Como, pastor, eu posso experimentar isso? É extraordinário, meus irmãos. Crendo, confiando a sua vida ao Evangelho de Cristo Jesus. A realidade de que aproximadamente 2000 anos atrás, Cristo, Deus, que se fez homem e habitou entre nós, se entregou, se sacrificou na cruz do Calvário para pagar o preço do seu pecado, te salvar, te regenerar e transformar seu coração de forma que você possa experimentar a paz de Deus. Como Deus diz, não se turbe o vosso coração, creia em mim e também no Pai. É isso que salva, é isso que traz a paz. Você pode estar vivendo tudo bem agora, a sua vida pode estar tranquila como um dia esteve a minha, e no outro dia pode ser a sua última oração, ou a sua última despedida. Você quer passar por isso, sem ter essa paz que vem de Deus, sem ter essa paz que todos aqueles que confiam em Cristo Jesus encontram? Não faça isso, meu irmão, não faça isso. Um dia eu estava conversando com um pastor, e a gente estava refletindo, eu não sei se ele vai lembrar,
Como deve ser terrível não ter um Deus a quem clamar. Como deve ser terrível não ter um Senhor como o Senhor Jesus Cristo, como Salvador. É terrível. Você não precisa ficar nessa condição. Você não precisa ficar nessa condição. Eu vou fazer um convite, um apelo sincero para você. Se você não tomou essa decisão no seu coração até hoje, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não confia no Evangelho do Senhor Jesus conforme as Escrituras Sagradas, e você entendeu que agora que não quer passar pelas circunstâncias da vida sem experimentar essa paz, essa confiança, essa fidelidade do Senhor, eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti nesta noite. Levante a sua mão, você que entendeu e que precisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que quer tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Não é para você vir para essa igreja, ser membro aqui, etc. Não, é para que você receba, por meio da oração que nós vamos orar, por meio da profissão de fé que você pode realizar, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tem alguém aqui que não tem Cristo no coração, que não sabe o que é essa paz que não tem a ver com as circunstâncias, e gostaria de experimentar, gostaria de mudar de vida pela confiança em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus. Se é o seu caso, levante a sua mão. Tem alguém aqui da minha direita, na minha esquerda, lá em cima, alguém que queira entregar a vida ao Senhor Jesus nessa noite, como nós ouvimos nos louvores e testemunhos? Não? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.